Bom dia. Obrigado ao João, obrigado pela presença de todos. Queria iniciar essa mesa agradecendo à professora Adriana Bruno, uma grande amiga já há alguns anos, né? Ao amigo Lito também, que tem uma história grande de lutas em prol da educação à distância em particular, mas a educação em tecnologia como um todo. É um prazer e agradeço sinceramente pela participação na mesa. A professora Adriana Bruno, ela investiga há algum tempo já essa área de educação e tecnologia, com foco voltado para a formação de professores e para as tecnologias no âmbito da educação como um todo, e estará aqui conosco trazendo um pouco dessa experiência para esse diálogo com a gente aqui sobre produção de conhecimento, socialização do conhecimento em termos de pesquisas nessa seara aí de educação, tecnologias e linguagens. O professor Lito é como eu disse agora há pouco, é um dos responsáveis por desbravar a EAD no Brasil. Não é brasileiro, mas é um brasileiro tanto quanto nós. Vamos perceber pelo sotaque que ele tem um pezinho ali em Nova York. Bom, é uma honra tê-lo conosco, professor Lito, e espero que caso queiram acrescentar algo mais da biografia suas, fique à vontade. Eu comentei com eles antes que iria sintetizar exatamente para aproveitar um pouco, ver se conseguimos retirar um pouco o atraso do evento. Peço desculpas a todos, não gosto muito da noção do atraso, mas é preciso que a gente aproveite sempre que possível o debate profícuo que tem. Gostei das duas falas anteriores. Espero que a gente possa, nessa mesa, trazer um debate bem interessante também. Essa mesa ela foi pensada, e eu quis estar nela de um modo muito particular, porque como líder do grupo de estudos e pesquisas em inovação sobre educação, tecnologias e linguagens, eu venho desde 2007 aqui na UFSCar, e mesmo antes, em Minas Gerais, como coordenador do NECT, já há algum tempo, preocupado em como é que a produção do conhecimento no âmbito da EAD tem sido produzida e socializada em termos de veracidade e eficiência e qualidade da produção como um todo. Então, eu queria, em todos os CIEDs e PEDs, ter uma mesa com esse foco, exatamente para a gente poder colocar na pauta como é que a discussão está atualmente e como é que ela tem crescido, como é que os pesquisadores da área têm tratado a modalidade e como é que a comunidade científica tem visto a EAD. Quando eu vejo, por exemplo, uma Amped não ter um eixo, um GP, que volta para a educação e tecnologia, isso me diz algumas coisas. Quando eu vejo alguns outros eventos importantes, já incorporando, a exemplo do ENDIP, isso me diz algumas coisas. E como é que, ao longo da história, essa produção do conhecimento e essa aceitação pelo conhecimento foi tendo ao longo do tempo. Então, é um pouco com essa preocupação que essa mesa ocorre, e eu tenho aqui o prazer de passar a palavra para a professora Adriana primeiro. Pode complementar a sua apresentação na medida que você se sentir a necessidade. O mesmo vale para o professor Lito. E aí temos, então, em torno de 35, 40 e poucos minutos para cada um. E bem à vontade. Okay, obrigado e sejam bem-vindos a plateia e os colegas aqui. Bom, eu quero, de antemão, agradecer muitíssimo o convite do Daniel, da Aline, né, do João, dos organizadores aqui do evento. É sempre um prazer, né, estar nessa instituição, na UFSCar, né, que é uma parceira de diálogo. E, então, eu acho que complementar um pouco a minha fala, né, eu acho que vai se construindo na medida do que eu sou, né? Na medida em que eu vou apresentando aí para vocês um pouco do que a gente tem discutido, né? Então, vou colocar aqui minha apresentação. Isso aqui não está funcionando, Daniel? Tá? Não? Aonde que está o... Aqui mesmo? Tá. Então, tá. Ótimo. Então, eu vou
passar para cá, e aí fica mais tranquilo. Bom, então, participar dessa mesa, né, com a surpresa de dividi-la com quem admiramos, né, com o professor Lito, que faz parte da história de todos nós, é uma honra e um desafio, né? Quanto mais antecedê-lo. Então, bom, a mesa que tem como foco a pesquisa e a produção, ela me trouxe a oportunidade de apresentar um pouco desse processo, né, que a gente vem desenvolvendo desde meu mestrado, né, e desde a minha formação, tá, com essa área que o Daniel colocou, né. E aí eu vou falar sobre todo o processo que se constitui nesse momento no que a gente vem chamando de POMAR, que são os percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, que é fruto atualíssimo das nossas pesquisas no GRUPAR, que é o Grupo de Pesquisa e Aprendizagem em Rede, na Federal de Juiz de Fora. E, então, a ideia é trabalhar o POMAR como espaços de coproduções para docências e aprendências. E aí eu gosto sempre de começar uma fala, né, eu acabo elegendo frases, às vezes, para o meu semestre, para o meu ano, né? E, então, essa é uma frase que tem me acompanhado, e acompanhado muito o grupo de pesquisa e as nossas pesquisas, que é: insanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Que eu acho que é um pouco do que a gente tem feito na área de educação, né? Nós temos tido cuidado lá na nossa universidade, no nosso grupo, de evitar, né, e é um desafio enorme para nós, educadores e pesquisadores, evitar prescrições, porque nós somos muito prescritivos, né? Nós fazemos movimentos de modo que dizemos aos outros como fazer, né? Que teoria usar, como pensar, mas o nosso fazer é comprometido, né? A gente tem uma grande dificuldade no fazer, e daí a minha pesquisa para a Eliane e a Ruana, no sentido, né, do que efetivamente significa esse processo do fazer, né? Então, eu tenho buscado muito, eu acho que é legal a gente ficar um pouco com essa frase na cabeça. E aí, eu acho importante a gente, já que vamos falar de pesquisas, e eu vou apresentar, situar alguns conceitos, na realidade, que têm sido construídos nesse nosso processo nos processos de investigação do nosso grupo. Eu acho que é importante a gente situar um pouco esse cenário, que todos nós fazemos parte. Eu não vou parar em cada um deles, mas trouxe mais dados para a gente fazer uma imersão dentro do que vai ser a fala, até porque todos nós vivemos isso, mas que são dados que circulam, inclusive, né, dentro do Facebook que a gente tem do grupo, né? A gente optou por usar o Facebook pela facilidade que tem se apresentado na hora de nos comunicarmos, né, enquanto grupo de pesquisa, e o nosso grupo também é aberto, assim como o da Eliane. Então, quando a gente pensa em acesso digital e as tecnologias, né, alguns dados, como, por exemplo, do ano passado, que o acesso à internet no Brasil ocupa o 5º lugar. Aí você pode falar, isso não é ruim, né? Atrás da China, Estados Unidos, Japão e Índia. Ok. Acesso, né? Ou seja, num todo, né, a tecnologia que você tem disponível para te dar acesso. Aí você vai falar de inclusão digital, e entre os 156 países, você tem o Brasil ocupando a 72ª posição, né? Também são dados que agora está na 68ª, segundo os dados mais recentes, né? E aí, das 5.000 cidades brasileiras listadas no censo de 2010, a conectividade é maior em São Caetano do Sul, Santos, Florianópolis, Vitória e Niterói. Por mais que seja um censo de 2010, né, e esses censos
eles, às vezes, demoram para sair os resultados. Eu quis trazer, porque, às vezes, a gente tem um cenário na nossa cabeça de que Brasil significa São Paulo e Rio, né? Então, assim, tudo acontece nessas cidades, São Paulo capital, e eu acho que é importante a gente começar a perceber o Brasil mesmo, né, que a gente tem. A gente tem, não, antes. A gente tem também, né, em relação às redes sociais, que o Brasil vira potência das redes sociais em 2013, né? São notícias que nos acompanham, ou seja, as redes sociais, a gente só fica atrás dos Estados Unidos, segundo o blog do Estadão, né? E, segundo as pesquisas também, o Nordeste está na vice-liderança no uso de redes sociais no Brasil, né? Atrás, inclusive, segundo esses dados de 2013, né, à frente, né, só está atrás do Sudeste, né, e o terceiro lugar é a região Sul, seguida pelo Norte e pelo Centro-Oeste, em último lugar. Então, assim, é bom a gente começar a situar um pouco, né, porque a gente tem, inclusive, políticas públicas que acabam, né, alimentando, às vezes, um imaginário que não necessariamente corresponde. Quem lida muito, a gente trabalha muito com as universidades públicas, né, do Nordeste, principalmente, a gente tem vivenciado muito isso, né, o quanto que essa questão das redes sociais ela é muito potente, né? Então, é só para situar um pouco, para a gente começar a pensar. E, fora isso, tudo que a gente vive até hoje, né, e que está sendo reflexo do que estamos vivendo hoje, com o próprio movimento político atual, né? Mas o quanto que essas redes sociais reconfiguram o cenário político, o cenário econômico e tudo mais, né? Então, quedas de ditadores, as manifestações que começam em 2012, as pessoas acham que foi em 2013, mas começaram em 2012 também no Nordeste, e elas acabam pipocando em São Paulo, né? E ações organizadas contra a corrupção, os flash mobs, enfim. Tudo isso, ele oferece para a gente pistas, né, do dia a dia para a gente olhar e ver, cada vez com mais estranhamento, o que acontece na educação, né? Todos nós vivemos isso, né? Eu fiz parte de uma pesquisa em 2009, em que os professores de Minas Gerais, 92% dos professores de Minas Gerais têm computador e acessam redes sociais e tudo mais, né? A maioria não usa na escola, não usa para dar aula, tá? Então, assim, o que isso significa? Se quando eu comecei, lá atrás, né, eu comecei a trabalhar com a formação de professores para o uso pedagógico do computador, como a gente chamava de informática educativa ou educacional, né? Naquela época, quando eu comecei, a gente tinha um cenário de que ninguém tinha computador, ninguém tinha acesso ao computador. Os computadores você acessava das universidades ou das escolas. Hoje é outro cenário. Só que o que mudou na prática docente? O que efetivamente mudou, né? A gente continua com as prescrições de que precisamos fazer isso, precisamos capacitar, precisamos formar, precisamos instrumentalizar. E eu fico me perguntando até quando a gente vai continuar fazendo essa mesma coisa, do mesmo jeito, de forma insana, né? Então, a gente tem hoje os viciados em redes sociais, né, que, em alguns casos, há patologias já envolvidas nisso, né, mas os jovens já dizem que é mais difícil resistir à tentação de acessar Facebook, Twitter, do que dizer não ao álcool e ao cigarro, né? A pesquisa recente, agora, no começo de 2014, traz no Globo uma pesquisa com os universitários do Rio de Janeiro, em que eles dizem que navegam direto nas redes sociais durante as aulas e que eles só ficam um pouquinho com sentimento de culpa quando o professor é legal e a aula é legal. Mas, mesmo assim, eles não conseguem não navegar, não dar uma espiadinha, assim como todos nós aqui que estávamos assistindo, né, e vocês provavelmente vão fazer isso o tempo todo, e você vai dando as suas espiadinhas,
né? É isso que acontece dentro das salas de aula, né? Então, e aí o que rola, né, na rede? Fora o que a Eliane lindamente já mostrou, Ruana também comentou, mas a gente tem ações que são desenvolvidas, né? Cinesp Cidadão, que é um aplicativo que ajuda a encontrar carros roubados, que é desenvolvido por pessoas assim, jovens, tal. A EDUFBA, que disponibiliza, assim como o MIT, tanto e Harvard, que disponibilizam gratuitamente como repositórios. O Classroom, que está, né, começando aí a pipocar, né, que é a iniciativa de tentar derrubar todos os outros ambientes virtuais de aprendizagem, uma vez que vai integrar tudo, né, que é da Google. Faz Game, EAD no Face, né, você tem aí outras iniciativas em que, nos próximos 5 anos, as aulas expositivas vão ceder espaço aos métodos alternativos do ensino superior. Isso tem sido veiculado constantemente, né, nas redes sociais, mas eu acho que isso já está acontecendo, pelo menos com quem está aqui. Eu tenho certeza que as práticas no ensino superior já estão se modificando, né? A gente até falava ali assim, o quanto que as pessoas que deviam estar aqui não estão, né? A gente, com certeza, todo mundo que está aqui pensa de forma muito semelhante, se identifica muito porque vivencia isso, né? E o quanto que a gente ouve o colega falar e fala assim, por que fulano, beltrano, tal, não estão aqui e deveriam estar, né? De que forma que a gente traz para esse diálogo essas pessoas? Bom, tudo isso para situar que a gente não tem como mais, né, viver uma educação e uma escola da forma como estamos vivendo, né, totalmente apartada da sociedade. O problema é, a escola é apartada e nós estamos nela. Isso significa que nós somos sujeitos sociais de um jeito, e quando entramos na academia ou na escola, ainda que pensemos de forma diferente, a gente veste aquela roupa, né, e age de forma muito semelhante, ainda que tenhamos discursos críticos e prescritivos. O quanto que temos dificuldades para mudar a prática, né? Então, assim, nós continuamos formando professores para atuarem da mesma forma, né? Infelizmente, a gente, sim, temos práticas diferenciadas. Eu vou falar das minhas, Eliane trouxe as dela, tal, mas, assim, por que isso tudo? Uma coisa que me incomoda, quando a Ruana fala, a minha grande questão é a aprendizagem, a minha questão também eu começo a pesquisar porque eu queria descobrir como é que eu aprendo, né? E eu entendo o processo de pesquisa como algo endógeno mesmo, né? Assim, é pessoal, né? Você tem que... A pesquisa é sua, né? Mas como é que a gente consegue fazer isso? Então, eu trouxe alguns conceitos que eu vou passar por eles de forma muito rápida, porque já falei isso em outras ocasiões e já estão publicados, né? Mas a gente pode conversar mais se alguém quiser, mas para que a gente possa dialogar aqui, que mudanças efetivamente podem ser feitas para que a coisa aconteça, né? Para que a gente, de fato, consiga transformar. Eu, particularmente, tenho feito algumas coisas na minha sala de aula, só que são ações que são minhas com alguns colegas mais próximos. Mas eu tenho um grande desafio, que é mudar a faculdade de educação, né? E não seria tão difícil, talvez, mudar uma faculdade de educação pública. A gente tem tudo que a gente poderia ter. Nós temos profissionais críticos, qualificados, questionadores, inquietos, e a gente não consegue mudar a faculdade de educação. A gente fala que a escola tem que ser diferente, e a faculdade de educação é igualzinha à escola. As carteiras continuam do mesmo jeito, o máximo que a gente faz é rodinha, né? Mas continuamos, né? No máximo, eu também vou para debaixo da árvore, levo, tal, você sai desse cenário. Mas a questão é outra, é de base. Então, o nosso grupo ele tem trazido muito essas questões, né? Essa inquietação, porque, como o grupo é aberto, eu tenho no grupo professores da rede pública, da rede privada, da educação infantil, as séries iniciais do ensino fundamental, séries finais, ensino médio, pessoas de várias áreas, né? E a inquietação permanece, né? Porque todos nós estamos envolvidos. E aí, então,
a gente começa a falar de educações que ocorrem na cultura digital e em rede, né? Na cultura digital, e hoje eu falo muito de educação na contemporaneidade, porque eu também partilho, né, da premissa que não há como fazermos cisões, não há mais o ou, mas sim o e. Então, a gente fala de uma cultura digital porque é impossível você ver uma sociedade que não esteja mediada pela tecnologia, né? Ainda que você tenha uma tribo, né, isolada, você tem todo um arsenal político, econômico, que acaba regendo e exercendo influência em relação às pessoas. E aí, a partir disso, então, eu desenvolvi alguns conceitos e, junto com o grupo, a gente vem ampliando e potencializando, que foi a linguagem emocional, que articula a questão das neurociências no processo de aprendizagem, né? Entendendo que você não consegue aprender se não estiver mobilizado emocionalmente, e isso as neurociências trazem cientificamente comprovado, como a gente gosta de dizer. Então, assim, se você tiver uma lesão que afete a parte do teu cérebro potencialmente responsável pela emoção, você não vai conseguir ser racional. Então, é uma bobagem você achar que você pode desprezar e que você pode continuar com esse racionalismo, né, latente que nos impulsiona, né, e faz com que as nossas práticas sejam baseadas dentro dessa racionalidade. Então, a partir daí, você tem que compreender o quanto que a sua linguagem interfere no outro. Nós somos indutores de emoções. Se eu sou indutora de emoção, dentro de qualquer espaço, e também cada um de nós é, então vocês também interferem nas minhas emoções, isso pode abrir um canal para aprendizagem ou não, né? Pode potencializar os processos de aprendizagem ou não. E isso é muito importante por quê? Porque, fundamentalmente, se a gente souber usar esses canais como docentes e como pesquisadores, como educadores, a gente pode transformar muita coisa, né? Só que a gente nem sempre se dá conta disso. Então, basicamente, a linguagem emocional fala disso, da linguagem usada. A questão dos letramentos digitais, que eu acho que todo mundo já tem explorado bastante, mas hoje a gente fala, inclusive, com o pessoal da comunicação da Facom, lá da Federal, o quanto o pessoal da área de comunicação tem trazido muito questionamento para a gente em relação a esse letramento, que ele restringe muito na escrita, né, por conta da sua gênese, e eles estão preferindo usar a literacia, porque entendem que a literacia ela é mais ampla e ela acaba integrando as múltiplas linguagens, né, e não se restringindo só ao espaço de um letramento da escrita, da cultura da escrita. Um outro conceito que é interessante a gente partilhar é a mediação partilhada. Eu trabalho, né, há muito tempo com adultos, e quando eu pergunto como é que eu aprendo, eu estou perguntando como é que meus alunos aprendem, como é que meus orientandos, como é que todos nós que aqui estamos aprendemos. A gente teve uma formação para a docência muito centrada em teóricos que estudavam aprendizagem infantil e de jovens. E pouco tivemos em relação à aprendizagem do adulto, nós todos. Se a gente entende que vamos aprender o resto da vida, ok, como é que eu aprendo e vocês aprendem? Né? E é isso um pouco, é esse o desafio que eu venho desenvolvendo nas minhas pesquisas. E, a partir disso, eu não posso ter uma ideia de mediação como algo hierarquizado, né? Eu continuo promovendo situações para que você, que é um adulto, que tem uma história, que tem suas experiências, aprenda comigo. Não. Eu tenho que trabalhar de uma forma colaborativa, efetivamente. Então, daí a ideia de partilhar, ou seja, de eu conseguir o tempo todo sair do meu papel e ser comediador, ou me permitir ser mediado pelas pessoas que estão à minha volta, sejam alunos, sejam meu grupo de pesquisa, seja qualquer pessoa que esteja ao meu lado, em contato comigo. Então, isso é um exercício que nós temos desenvolvido dentro do grupo de pesquisa. Nosso grupo, quando eu perguntei a questão de como é que surgem as pesquisas,
E, claro, que as pesquisas no grupo também surgem tanto das demandas dos alunos ou dos orientandos e das pessoas que frequentam, quanto das minhas, mas nós temos uma dinâmica. Sempre me incomodou que o grupo fosse formado para ter aula comigo. Porque eu tenho uma necessidade muito grande de interlocução, né? E aí eu ficava muito inquieta, porque eu ficava assim, bom, todo mundo está esperando que eu prepare um texto, que eu ofereça alguma coisa. E eu vou aprender como, né? Eu quero o retorno. Então, nós temos uma dinâmica hoje no grupo que tem dado bastante certo, em que cada um é responsável por tocar alguma coisa no grupo, por levar, por preparar, por escolher texto, por escolher vídeo, por escolher... Então, assim, as pessoas efetivamente são... O grupo não é da Adriana, o grupo é de todo mundo que frequenta, né? Então, já aconteceu de eu estar num evento, de eu estar viajando, nem sempre é possível você ter esse contato online, e o grupo continua acontecendo. Eu não preciso estar fisicamente ou virtualmente no grupo para que ele aconteça, porque o grupo é das pessoas. E isso a gente tem conquistado. É algo muito difícil, porque as pessoas elas tendem a se acomodar e esperar que, ok, o que a Adriana vai ensinar, ou o que a pessoa que está ali naquele papel tem para oferecer. E a gente tem conseguido mudar esse cenário. Então, quando a gente muda esse cenário, as pessoas passam a mudar suas atitudes em relação ao que elas fazem, tanto dentro do grupo quanto fora do grupo, porque elas acabam mudando a própria dinâmica em seus espaços de aprendizagem. Então, a partilha ela tem o tempo todo permeado as minhas ações, inclusive dentro da sala de aula, com graduação, com pós-graduação, né? Então, assim, eu o tempo todo fico saindo um pouco do meu papel e trabalhando com o que eu chamo das lideranças emergentes, né? Ou seja, as emergências que aparecem nesse cenário. Então, e aí aparece, então, a noção de redes rizomáticas, dentro dos estudos que a gente faz de Deleuze e Guattari, no caso dos rizomas, né, mas também da filosofia da diferença e também da teoria ator-rede, a gente vai linkando tudo isso. Porque o grupo, como eu estava até brincando com o pessoal, que eu só sou fiel ao meu marido, porque eu não consigo ser fiel a um único autor ou teórico. Eu sou muito curiosa e eu tendo a querer saber o que está acontecendo em outras áreas, né? Então, a gente, do ponto de vista metodológico, teórico, epistemológico e metodológico, o grupo acaba se constituindo como não tendo uma filiação única teórico-metodológica, né? Até porque, do ponto de vista metodológico, nós entendemos que quem traz o processo metodológico não é o pesquisador, é sim a pesquisa, né? O objeto, o sujeito. Ou seja, é ele que faz com que você tenha ou busque determinadas metodologias e não ao contrário. Pelo menos é essa a forma como a gente tem trabalhado. E é uma forma que nos dá muita liberdade para experimentações e para muitas aprendizagens. E aí, de tudo isso, a gente começa, então, a questionar o próprio processo de educação A, B, C, para A, para B, para C, é online, é à distância, é presencial. Porque nosso movimento de fragmentação só nos distancia das pessoas, ao invés de nos aproximar. É isso que a gente tem pensado. Eu sempre fui a menina da tecnologia, quando eu comecei a trabalhar, né? Então, eu chegava num cenário mais tecnológico, quando eu trabalhava num curso na PUC, em São Paulo, chamado Tecnologias e Mídias Digitais. Para aquele pessoal, eu era a menina da educação. Aí, quando eu vou para a faculdade de educação, eu sou a da tecnologia, né? E, assim, você só se distancia. Essas adjetivações, elas acabam nos distanciando, nos colocando em guetos, né? E de forma a não conseguirmos nos comunicar com as pessoas, com as quais a gente precisa estabelecer parcerias o tempo todo, né? Então, a gente começou, lógico, a gente encontra no hibridismo, né, o eco que a gente precisava para
compreender que nós só estamos falando de educação. É uma educação que está acontecendo nessa sociedade, nesse momento agora. E como é que ela é? Com tudo. Ela entra tecnologias todas que estiverem disponíveis naquele momento, mas ela entra fundamentalmente uma relação humana. E uma relação humana que precisa do toque, do tato, do afeto, né, da gargalhada, ela precisa da presencialidade, ela precisa de um piquenique ao ar livre, ela precisa sair para visitar lugares, né? O contemporâneo, a beleza desse contemporâneo, do que a gente vive, por mais que seja difícil esse distanciamento de compreendê-lo, é exatamente a possibilidade de que tudo pode. Nós convivemos com todas as tribos e podemos conviver com todas as tribos, com todas as pessoas, né, com todas as teorias, por mais diferentes e diversas que elas sejam. E eu acho que é isso que nos faz diferentes, né? Nós estamos aqui trabalhando com... O foco pode ser as mediações de tecnologias, né, e recursos tecnológicos, mas isso nos apresenta um cenário de abertura para qualquer coisa. E é isso que faz a diferença, né? E aí, então, pensando nisso, que a gente acabou estudando a educação aberta, a gente começou a estudar a educação aberta no grupo. Da educação aberta, a gente passou para os recursos educacionais abertos e para os MOOCs, né, que também tem sido... E cada vez que a gente entrava em contato com a educação aberta e com os recursos educacionais abertos, a gente se interessava, se sentia tranquilo, mas quando a gente se deparou com os MOOCs, a gente se sentiu extremamente perturbado e incomodado, porque a gente começou a tentar entender que movimento era esse, né? Que era um movimento que, apesar de ter o conexionismo, né, como fundo, como base, e que é interessante, mas o que, de fato, ele apresentava de novo para o nosso grupo, né, para o que a gente vivenciava, né, e para tantas questões e críticas que a gente fazia. E aí, nesse trajeto, a gente ainda continua estudando. Eu tenho uma das minhas orientandas, ela está fazendo um estado da arte, um levantamento, né, de publicações mundo afora sobre isso, então, um levantamento bastante denso e complexo, para entender um pouco melhor, mas a gente tem muitas dúvidas, né? E aí a questão é exatamente ter dúvidas. Mas essa inquietação nos levou a pensar o que nós, enquanto grupo, faríamos dentro do que a gente acredita, né? A gente acredita numa educação aberta, a gente acredita num ser que ele é autônomo, até porque, quando eu trabalho com a aprendizagem do adulto, eu sigo uma vertente da aprendizagem experiencial. E a aprendizagem experiencial, ela tem toda essa dinâmica de trabalhar, né, o Kolbe, que eu trabalho mais, é o teórico que eu mais uso, ele tem essa relação entre o adulto como especialista e como integrado, mas eu não vou falar muito disso agora, não vou falar disso agora, mas, enfim, todo esse cenário de abertura de um adulto que é ativo, colaborativo, participativo, questionador, crítico, parará, como que eu posso ainda criar espaços de aprendizagem, oferecer a ele espaços de aprendizagem em que eu dou as regras, eu crio as situações, né, e ele continua, né, a lá Raul Seixas, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Então, assim, isso não cabe muito mais dentro do que a gente acreditava, né? E, como a gente acredita que tudo parte de nós mesmos, apesar da nossa relação com o outro, a gente precisava experimentar o que a gente acredita. O que a gente acredita dá para pôr em prática, porque esse é o desafio, né? Você bancar o teu discurso, a coisa mais difícil do mundo, né? Todo mundo aqui dá conselho e resolve a vida do seu melhor amigo em 2 segundos. E a gente não resolve os nossos próprios problemas, né? Então, a gente é muito bom para prescrever, para falar o que é bom para o outro. Mas, quando na hora de... Então, a gente precisava vivenciar essa história. E aí, quando você fala, ok, então vamos fazer? Vamos fazer. O que tem que fazer? A gente acabou pensando, há uma ideia que está aberta ainda, ela está em construção, e é
aí nasce o Pomar. O Pomar nasceu no final do ano passado, a ideia ela está ainda sendo gestada como percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, que é dentro do que a gente tem acreditado. A gente optou, essa sigla, ou esse termo, já mudou, porque ele começou com percursos online massivos. E por que ele começou como massivos? Porque nós tivemos lá na nossa universidade a presença da professora Estela Piconesi, ela foi participar de uma banca, de uma orientanda minha, e ela trouxe a questão do que ela entende por massividade, porque massividade para comunicação é o O, né? E a gente já refutava isso, até essa palavra dentro da sigla MOC, a gente já questionava. E aí mas a gente tinha colocado, a gente resolveu colocar massivo, porque ela falou, não, massivo, para mim, ele tem uma outra conotação de intensidade, né, de aprofundamento, que é o que a gente acredita também. Só que eu comecei a perceber, eu e todo mundo, cada vez que a gente ia conversar sobre isso, a gente tinha que explicar muito. E eu costumo dizer que assim, toda palavra que você tem que explicar muito, ela não é uma boa palavra. Muda a palavra. Né? Então, se a palavra ela tem que adjetivar demais, explicar demais, ela não está comunicando. Né? E aí a gente percebeu que massivo não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, porque ela não ia comunicar. Né? Por mais que você fizesse uma releitura daquela palavra. Né? Bom, mas, enfim, a gente escolheu falar de percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, e nasce da necessidade de criar espaços online transformativos digitais em rede. Né? Sendo que o online, ele não necessariamente ele significa em linha, né? Mas a gente pega o online como conexão, e conexão em qualquer cenário, em qualquer contexto. Aqui, estamos em conexão. Né? Abertos para qualquer pessoa que tenha interesse nos temas disponíveis. Múltiplos, no sentido de possibilitar níveis diversos de intensidade e aprofundamento das temáticas, conteúdos, ideias tratados para com qualquer pessoa. E percursos, porque a gente não queria fazer curso. A gente entende que nós somos adultos, quem vai trabalhar com isso são adultos, e cada um que cria o seu percurso. Né? Então, a ideia do Pomar não é um ambiente. A gente criou a ideia. Né? A gente queria trabalhar com a ideia, e a gente até está materializando isso, do nosso modo. Mas a proposta é a gente pensar em criar espaços do jeito que qualquer um quiser criar, desde que ele seja efetivamente aberto. Muito aberto. Extremamente aberto, dentro de tudo que é possível. Nossa, como passa rápido a hora aqui. Então, o Pomar não é um curso, é um percurso. E ele converge tanto com a educação aberta e com o REA. Né? Ele não possui começo, meio e fim. Por quê? Porque quem faz o Pomar, ele começa por um grupo ou por uma pessoa, só que ele ganha a rede. Então, a rede toda, ela alimenta o Pomar, não só com questões, mas com materiais, com conteúdos, e assim vai. Né? A própria rede retroalimenta o Pomar. E ele pode ser de qualquer tema, com qualquer material. Ele não tem que ter restrições. Ou seja, eu vou criar, como a gente criou o Pomar Docências, em que tudo que versar sobre docência cabe naquele Pomar, então é um Pomar praticamente infinito. Mas, assim, eu não posso barrar alguém que queira trazer uma temática com a qual eu não comungo do ponto de vista teórico, porque é aberto. Alguém pode comungar e convergir. E, então, não oferece certificação, porque não é um curso, é um percurso. Não está necessariamente vinculado a uma instituição, porque qualquer pessoa pode fazer. São destinadas às pessoas que querem produzir e ter acesso ao conhecimento, socializá-los e criá-los, né? Como se fosse uma coisa bem... É rizomático, por isso, daí a questão do rizoma. Né? E você não sabe o que vai dar, porque é isso que é o grande barato do rizoma. Então, abertura plena e trabalhar com a mediação partilhada, porque não tem um mediador. Todo mundo é mediador. Se quiser mediar. Né? Então, a gente busca processos interativos e rizomáticos, percursos dinâmicos e assim vai. Bom, eu vou só avançar um pouco, porque eu já recebi lá a plaquinha vermelha, mas eu quero trazer um outro conceito que está dentro do grupo, sendo gestado agora, trabalhado agora, junto com o Pomar, que é braconagem.
porque ele vem ao encontro exatamente dessa ideia de abertura e de transgressão, que é uma palavra que foi aportuguesada do francês, né? Foi trazida pelo Michel Certeau, mas é o que acabou trazendo, e que é caça ou pesca ilícita. E é exatamente isso que a gente entende no grupo que deva ser o processo educativo hoje, né? Você ser ilícito, o máximo que você puder, o máximo que você puder transgredir. Porque a gente entende que a braconagem te oferece a possibilidade de invasão, né, bem dentro daquela pedagogia hacker do Nelson Preto, né, em que você não fala mais de inclusão, porque a inclusão é muito complicada, porque a inclusão é, olha como eu sou legal, eu deixo você entrar dentro do meu guarda-chuva. Mas eu não quero saber se você tem o seu ou se você quer criar o seu. Então, a gente questiona até o próprio conceito de inclusão, e aí eu concordo com o Nelson Preto quando ele fala que a gente tinha que falar de intrusão, né? E aí, dentro dessa proposta que a gente quer trabalhar, de invadir, de questionar, qual que é a ideia de propriedade, que aquilo é seu? Por que ele é seu? Né? Se a gente está falando de colaboração, de articulação, integração, autoria, o que é autoria hoje? Né? Então, é espionar, é ser clandestino. Como é que você trabalha com a clandestinidade se você está com um mar de relações hoje? Né? É ser nômade e desapegar. Desapegar para educador é uma palavra, quase um palavrão. Né? Porque nós somos apegados, a gente aprendeu a ser apegado. Né? Então, quando você fala em desapegar, é algo muito complicado, mas que a gente tem que tentar praticar. Criar caminhos onde não existem, adentrar espaços, invadir, reterritorializar. Então, a ideia de pomar é exatamente criar espaços para que você consiga praticar isso. E criticar e duvidar do lugar que você não pode entrar. Né? Por que o grupo de pesquisa é aberto? Porque, coerentemente, eu sou uma professora de uma universidade pública e é absurdo, as minhas aulas também todas são abertas. É absurdo eu fechar. Por que eu questiono o Moodle da minha universidade? Porque ele tem um monte de trava, um monte de fechadura, um monte de cadeado. E é um software aberto, é livre. Então, assim, até quando eu vou ficar criando esses territórios, né, ou essas gaiolas epistemológicas que a gente tem dentro da academia? E, principalmente, das públicas. Isso é incoerente dentro da forma como a gente entende. Então, um docente, discente, aprendiz, um braconeiro, ele pratica a caça. Né? A caça no sentido da inovação. Inovação não quer dizer fazer algo inédito. É algo que você nunca fez. Então, um professor que nunca usou tecnologia e vai usar pela primeira vez, ele é inovador. Né? Então, a gente fareja pistas que nos levem a lugares desconhecidos ou mesmo proibidos. Eu já farejei um monte de pista com as professoras que me antecederam e vou entrar em contato com elas, porque é o meu desconhecido, vai fazer parte da minha inovação. Né? Para elas não é. Então, ser aprendiz ou braconeiro é criar redes rizomáticas. Redes que não se criam de forma estruturada, é questionar. O Facebook é aberto ou fechado? Né? É ser braconeiro, é duvidar disso. Né? Então, é um pouco disso que a gente acabou fazendo e criou o Pomar Docências, que está em construção. Eu já tenho um monte de mudança para fazer nele, porque já mudamos algumas coisas, mas está lá aberto, quem quiser entrar. Do ponto de vista tecnológico, ele foi criado com os recursos que nós tínhamos acesso, porque no nosso grupo a gente não tem quase pessoas da área de ciências da computação. Quem quiser entrar vai ser ótimo, para que a gente possa avançar. Então, a gente lida com os conhecimentos que temos, né, e com os recursos que estão ali disponíveis. Tá? Então, é assumir uma docência um pouco dentro dessa ideia de que a gente não muda o profissional, a gente muda o ser humano. Não adianta você mudar o professor, você tem que mudar o ser humano. Aí, você muda o professor, o pai, a mãe, etc., e continuar pensando que insanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. É isso. Obrigada. Passa a palavra ao professor Lito, então, para fazer sua exposição.
Bom dia. Os protocolares, muito obrigado, Daniel, pelo convite. Eu retiro, não digo muito obrigado, porque aumentou a carga de trabalho preparando uma nova palestra só para seu evento aqui, mas tudo bem, estou aqui. Mas pelo menos você me deu a oportunidade de fazer as cabeças de um certo número de pessoas aqui. E a sua colocação, minha apresentação depois de Adriana não poderia ter sido mais apropriado. Porque ela falou sobre metodologia, sobre indagações, formas de organizar pesquisa. E eu entro quando o grupo de pesquisa diz, ok, fizemos o trabalho, agora vamos relatar, ou através de uma tese de mestrado e doutorado, através de uma publicação em revista científica, aí eu entro na discussão. É sobre isso que nós vamos falar agora. Primeiro, algumas palavras de propaganda para a nossa associação. A comunidade acadêmica dos profissionais de educação à distância no Brasil é a ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. Ok. Aqui é onde congrega aqueles que produzem, avaliam, conteudistas, tutores e tudo mais, e onde eles apresentam os relatórios de suas pesquisas e seus esforços. No ano que vem, a ABED comemora 20 anos de existência. Uma sociedade científica sem fins lucrativos, tem 3.600 associados, dos quais aproximadamente 50% são acadêmicos, professores universitários, 30% do mundo corporativo, Petrobras, Banco do Brasil, muitos Fiat, Volkswagen, todos estão usando a educação à distância, e governamentais. O maior usuário governamental no Brasil de educação à distância é o judiciário. Por quê? 300 mil funcionários no judiciário do Brasil, federal, estadual, municipal. 22 mil são juízes. Qual é o curso mais importante que eles fazem à distância? Combate à corrupção dentro do judiciário. Estamos muito felizes que a nossa modalidade é usada por uma causa tão nobre quanto o combate à corrupção. Forças Armadas, todos usam assim adiante. 10% dos nossos associados vêm do sistema S, Senai, Senac, SESI, etc. E eles usam educação à distância desde a década de 40 do século passado, Universidade do Ar, do Senac, assim adiante. E os outros 10% ONGs, bibliotecas, museus. Somos associados ao Conselho Internacional de Educação à Distância, com sede em Oslo, e a SBPC aqui no Brasil. Todo ano, faz 18 anos, eu acho, a ABED participa ativamente com mini-cursos e mesas redondas, simpósio do SBPC. E nossa missão é melhorar a qualidade de educação à distância de todas as suas formas. Vai no nosso site, você vai ver uma listagem atualizada semanalmente, mais de 3 mil cursos de educação à distância em todas as áreas de conhecimento. Temos uma revista online e em papel, que agora vai ser trilingüe, todos os artigos em inglês, português e espanhol, editado pelo Carlos Belchowski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E temos um acervo disponível para o público em geral, de mais de 2 mil trabalhos científicos que foram apresentados em nossos congressos, sobre custos, pedagogia, tecnologia, assim adiante, à sua disposição. Temos quem em educação à distância, se você está procurando um consultor, e através do convênio com o Commonwealth of Learning, no Canadá, temos traduzidos para português um monte de livros sobre como fazer educação à distância. Também, quando houve uma explosão de alunos universitários em educação à distância no Brasil, um acréscimo em mais ou menos 6, 8 anos de 900%, e não tinha livros que ensinam como fazer educação à distância, só tinha livros de blá, 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 de política que não ajuda diretamente. A nossa associação resolveu fazer um livro só
autores brasileiros, 63 capítulos sobre como usa rádio, televisão, internet e assim em diante. E, para nossa surpresa, ganhou o prêmio Jabuti da Associação de Editoras do Brasil. O sucesso do primeiro volume nos provocava a fazer o segundo volume com novos autores, novos capítulos. Também, anualmente, fazemos um censo de todas as atividades em educação à distância corporativa e acadêmica, e vocês têm na sua sacola aqui nesse evento a última versão que foi distribuído no ano passado. E se vocês vêm para o nosso congresso daqui 2 semanas em Curitiba, você vai receber a nova edição do censo em inglês e português, bilíngue, para que os gringos sabem o que é que nós estamos fazendo aqui. Eu olho para vocês, gringos, aqui na frente. Então, eu não sou gringo mais, né? Apesar do meu forte sotaque pernambucano, eu não me chamo de gringo. Fala, Daniel. Me permita um parênteses para agradecer publicamente que é o professor Lito pela sessão que nos brindou com esse anuário que está na pasta da maioria dos colegas que estão aqui presentes. Muito obrigado, professor. É um prazer. Prometo não dar prova sobre o conteúdo no nosso próximo encontro, viu? Pode ficar tranquilo. Mas a nova edição, com dados de 2013, sai daqui 2 semanas. E já fizemos uma vez o Campus Computing Report, que é um relatório de como as universidades no Brasil, públicas e privadas, usam tecnologia de informação. Talvez a gente faça isso de novo no futuro. E como eu disse, daqui 2 semanas, nosso 20º congresso em Curitiba, deve ter 2.000 pessoas. Tivemos 2.000 pessoas no ano passado na Bahia. E entre os ilustres conferencistas vem Stephen Downes, do Canadá, que é o inventor, com George Siemens e outros, do conectivismo, que a Adriana já falou, acho que hoje de manhã. E um dos inventores dos MOOCs também. Ele vai estar à nossa disposição todos os dias. E tem pessoas da Ásia, Europa, América do Norte. E vamos distribuir, como parte da inscrição, 6 livros diferentes em português para todos os participantes, como a gente tradicionalmente faz. Um dos livros é do MIT, do meu amigo Vijay Kumar, vice-presidente do MIT, sobre Opening Up Education, abrindo a educação, sobre educação aberta. Ele editou, tem 30 capítulos sobre pessoas do mundo inteiro. É um livro fantástico, já traduzido por uma universidade em São Paulo, em português, então ele estará à sua disposição. Muito bom, ok. Pesquisa em educação à distância no Brasil, o estado da arte, que foi solicitado pelo Daniel para mim. Tem pesquisa e tem pesquisa. Eu não vou falar sobre a pesquisa que qualquer curso de educação à distância faz. Como talvez em nossa comunidade internacionalmente falando, a instituição que mais faz pesquisa prática é a Universidade Aberta do Reino Unido, que tem todo um departamento para pesquisar o que o mercado precisa, em termos de oferta de cursos, como está andando cada curso para mudar o rumo, a formativa, não é? Para a avaliação, para ver se o curso precisa mudar de rumo e, finalmente, depois do curso, o que deu certo, o que não deu certo. Eu não vou falar sobre isso, é todo um outro assunto. Como eu falei já, eu vou falar sobre o que aconteceu quando você terminou a investigação e você tem que relatar, ou através de fazer uma tese, ou através de um artigo ou livro. De onde eu estou falando? Não é simples arrogância acadêmica, eu falo acho de pé no chão. Eu sou membro do comitê editorial das seguintes revistas científicas sobre educação à distância nos últimos 10, 12 anos. Open Learning, do Reino Unido, ERODL, a Revista Internacional de Pesquisa em Educação à Distância e Aberta do Canadá, the American Journal of Distance Education, o JOLT, the Journal of Online Learning and Teaching, da Austrália e Estados Unidos, e da Espanha, da Revista Interamericana de Educação à Distância. Também eu fui fundador, editor de 2 revistas
quando eu morava nos Estados Unidos, Theater Documentation, sobre documentação nas artes do espetáculo, e o Latin American Theater Review, que continua até hoje, quase 50 anos depois, embora eu não estou mais ligado àquela área. Pesquisa. Se você realmente quer mergulhar em comunicação na ciência, tem um livro clássico de 79 de William Garvey, do Johns Hopkins University, perto de Washington, chamada Comunicação, a Essência da Ciência. Brilhante o título. Comunicação, quer dizer, não adianta você trabalhar no gabinete, no laboratório, fazer um monte de investigação, escrever o relatório e colocar na gaveta e deixar lá. Isso não é pesquisa. Se você não publica, não divulga para a população de seus pares o que você fez, é puramente virtual, vaporware, é vapor, totalmente. E tem regras, tem toda uma área chamada sociologia da ciência, a comunicação na ciência, a bibliometria e outras coisas interessantes que impingem no que falamos sobre a pesquisa em educação à distância no Brasil. Qual é a motivação do cientista? E, falando de ciência, estou usando a acepção alemão. Em alemão, eles têm uma palavra maravilhosa, Wissenschaft, que significa o estudo sistemático de qualquer assunto. Então, Musikwissenschaft é o estudo sistemático de música, ok? Kulturwissenschaft, o estudo sistemático de cultura e assim em diante. Então, talvez nas suas universidades, vocês não querem que seja, ou vocês não são considerados pesquisadores científicos. Mas ciências humanas é um estudo sistemático. Então, em toda a minha apresentação aqui, quando eu falo ciências, estou incluindo ciências humanas também, ok? Qual é a motivação? Ganhar dinheiro? Não. Quem entra na carreira universitária não está lá para ganhar dinheiro. Se, eventualmente, por um acidente, ou uma certa organização tipo máfia, ele ganha o prêmio Nobel ou vende um patente, isso já é outra coisa. Mas não é comum, não é? A motivação é gozar de uma boa reputação com seus colegas, de ser inventor de uma teoria. E um dos problemas que a gente vê em nossa área, como em outras áreas, cada pesquisador tenta ficar famoso, inventar um novo termo, seja para uma coisa antiga ou uma coisa nova, não importa, é um pouco promíscuo esse negócio de inventar nomes para aumentar a sua fama. Porque fama traz poder. Fama significa que quando você pede apoio financeiro das FAPESPs da vida, do CNPq, eu trabalhei 12 anos antes de vocês, muitos de vocês nasceram, eu era consultor da CAPES e CNPq durante 12 anos, de 1974 até 85, 86, nas áreas de comunicações, artes e ciências de comunicação. Entende? Então, quando alguém pede recursos para pesquisa, a gente olha para o placar, o que ele ou ela já publicou antes, etc. E se você publica em determinados lugares, isso te dá mais prestígio, isso te traz a fama e você pode se olhar no espelho de manhã quando você faça barba ou faça maquiagem e ficar satisfeito consigo mesmo. Sabemos que os gregos e romanos fizeram pesquisa, temos os resultados de muitas de suas investigações, mas foi realmente na Europa que a gente saiba. Eu nunca estudei o avanço da ciência na China, por exemplo. Deve ter tido um desenvolvimento bastante paralelo e similar. Mas no século XVI, os cientistas começaram a cansar de viajar de Pádua para Paris, de Paris para Londres, etc. E resolveram começar a escrever cartas um para os outros sobre suas descobertas. Então, quando as primeiras revistas foram formadas, tipo de publicação, eles tinham os nomes, cartas em física, cartas em biologia, e ciências naturais e assim adiante. Então, essa tradição continua até hoje.
Não, para entrar como autor de um artigo numa revista, você tem que passar pela filtragem de qualidade de seus pares. Cada revista tem um grupo de consultores, especialistas em todas as subdivisões da área, e se você passa por um avaliador e não em duas, você dança. Então, tem uma coisa na ciência, como em outras coisas, chamada ordem de bicagem. Em inglês, pecking order. Em alemão, Hochordnung. Ja? Que significa na galinheiro, é masculino, galinheiro, os galos mais fortes, todos os animais reconhecem isso, os galos mais fortes têm primeiro direito de bicar o milho que o fazendeiro jogou lá. E depois dele vem o segundo mais forte, depois o terceiro mais forte, e assim em diante. Isso existe em prestígio de universidades, em prestígio de revistas e tudo mais. E todo bom pesquisador tenta, quando ele termina de defender sua tese, publicar, ou desmembrado ou não, nas melhores revistas da sua área. Se for rejeitado, ele tenta de novo, e depois de talvez a terceira tentativa, sem sucesso, aí ele cai para a revista mais embaixo, depois, até que ele acha o lugar onde os artigos. Não, você tem que ter cuidado que você não publica apenas na revista da sua própria instituição. Porque a gente não confia na filtragem de qualidade feito in-house. E aqui no Brasil, esse tipo de patrimonialismo e cupinchismo é rampant, a gente fala em inglês, existe em todo lugar. Se você quer real prestígio entre as pessoas mais importantes da área, publica na editora de uma outra universidade ou na revista de uma outra instituição, entende? Porque mostra que houve mais seriedade na avaliação do seu trabalho. Essa fragmentação de conhecimento que estamos vendo, agora vai ter uma revista para tutores, uma revista só de avaliadores, isso complica as coisas, complica para os catalogadores, os indexadores e certamente para os pesquisadores que acham difícil controlar o espalhamento de conhecimento em revistas em várias direções. Vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Não. Uma das coisas muito boas, eu lembro quando eu era aluno na Universidade de Califórnia, no segunda metade do século, década de 50 do século passado, todo mundo, informática estava começando. O prédio ao lado um dos prédios eu tomava aula, the Western Data Processing Center. Só tinha computadores de grande porte. E todo mundo que trabalhava lá, ninguém tinha um título em ciências da computação. Ninguém. Por quê? Porque não tinha cursos em ciências da computação. Então, quem trabalhava lá, vinha da área de matemática, de filosofia, de linguística, de química, de biologia. Era uma bagunça deliciosa, porque trazia paradigmas de diferentes áreas científicas, uma interdisciplinaridade maravilhosa, fertilizando a construção. Depois surgiram cursos de bacharel, mestrado e doutorado em ciência de computação, nada de novo. A mesma coisa está acontecendo em educação à distância. Poucas pessoas são formadas na área. Isso é muito bom, porque podemos ter as melhores ideias, melhores experiências para fazer coisas mais sólidas, baseadas em tradições acadêmicas mais antigas. Mas temos que fazer isso bem feito e não de uma forma frouxo, de uma forma sem critérios rigorosos. Temos um problema que a nossa herança portuguesa em educação não é das mais fortes. Enquanto a Espanha fez universidades nas suas colônias americanas no século XVI, gente. XVI. Mais tarde, XVI. Quer dizer, a Bolívia tinha uma universidade no século XVI. A primeira universidade do Brasil, 1922. Vou repetir, 1922. Por quê? Porque a coroa portuguesa proibiu a publicação de livros, revistas, criar a universidade de jeito nenhum. É um lugar perigoso, porque as pessoas pensam lá, eles poderiam pensar em derrubar o governo e assim em diante.
E tem preconceito contra a educação à distância nas agências financiadoras aqui no CNPq, CAPES. A Adriana já falou sobre o problema da EAD que cai nas frechas. Quando a ABED, durante seus primeiros anos, pedia apoio para os congressos e publicações, primeiro foi mandada para a comissão julgadora de educação. Não, isso não é conosco, tinha que mandar para a comunicação. Não, isso também. Então, onde fica isso? Então, criar uma coisa chamada multidisciplinar, comissão multidisciplinar. Também não ficou satisfatório. E o próprio MEC, que, por um lado, gasta horrores de dinheiro em favor de educação à distância com os recursos digitais. O AB, por outro lado, faz coisas desastrosas para a educação à distância, impondo um modelo único pedagógico para fazer os cursos, impedimento, estou estudando essa questão agora, o impedimento para a revalidação de diplomas do exterior que foram feitos à distância. Isso é absolutamente anticientífico, injusto, mas isso é assunto para outra fala. E a UAB, o Brasil foi o último país do mundo com população acima de 100 milhões de pessoas a criar a universidade aberta do Brasil. E a ABED lutou para ajudar a conseguir isso, que fosse criado, só que foi criado meio capenga. Primeiro, o AB não é uma universidade, é um consórcio. Tá bom, de boas universidades, está ótimo. E não é aberto. Todas as outras universidades abertas do mundo estão abertas, significa que não tem vestibular. É inclusivo. Você tem que ter 18 anos ou mais. É uma universidade de segunda chance para pessoas um pouco mais velhas, 30, 40 anos, etc. Então, a porta tem que estar aberta, mas com rigor, no primeiro ano, no segundo ano, e os mais fracos, os alunos que têm mais dificuldade, caem fora, vão para outras coisas. Ok. As pesquisas produzidas até agora, em geral, no Brasil, sobre a educação à distância, mostram imaturidade, falta de rigor e provincianismo. E eu vou defender essas acusações, quando eles são comparadas com pesquisas realizadas no mundo mais industrializado e vistas nas suas revistas científicas. Qual é a culpa disso? É nosso, porque nós não ensinamos nas nossas universidades brasileiras como fazer pesquisa. O que significa isso? Então, como você pode esperar coisas melhores do que nós já temos? A culpa é nossa. Porque no passado, quando o mundo era mais simples, menos literatura, menos financiamento de pesquisa, menos de tudo, era um mundo menos complexo, e as pessoas aprenderam como fazer pesquisa através de bons cursos de literatura, de história, de matemática, etc. Era indireta. Você absorvia, porque você lia pesquisas. Você lia artigos de revistas científicas. Hoje em dia, quantos de vocês podem dizer que nos seus cursos o aluno obrigatoriamente tem que ler pesquisas publicadas em revistas científicas? Com o portal de revistas científicas da CAPES, não tem desculpa. Seus alunos de graduação e pós-graduação têm direito gratuitamente a ler artigos. E através de um processo de osmose, você aprende como interpretar, como abrir, como terminar pesquisas, a linguagem adequada. Quer dizer, como eu gosto de dizer, uma metáfora, imagina você está sentado no galho de uma árvore. Você tem que ter certeza, quando você faz uma afirmação, que você não está cerrando entre o tronco e você ao fazer uma afirmação, mas você está cerrando de você para fora. Você aprende isso através da leitura de dezenas e de dezenas e dezenas. Você tem que reduzir suas vidas sociais e passar mais tempo na biblioteca ou online, lendo as pesquisas feitas em revistas boas, etc. Hoje em dia, o volume de produção de conhecimento é tão violento que não dá para assumir que o processo indireto vai acontecer. Temos que ter cursos de a mecânica, e não do tipo que a Adriana falou sobre metodologia. O que ela falou foi muito importante, mostrando a riqueza do que está disponível para nós metodologicamente. Eu não estou falando disso.
Estou falando de forma de apresentar o relato de pesquisa. Eu vou falar mais sobre isso. Ao meu ver, todos os cursos têm que incluir, obrigatoriamente, leitura de revistas, ou online ou em papel. Há pouca pesquisa no Brasil, pouca pesquisa que faz mensuração, ok? Pouca pesquisa com quantificação. Eu vou te mudar os números que eu tenho sobre isso. Pouca experimentação. Quer dizer, uma pesquisa experimental. Esse LMS funcionou melhor do que aquela outra MS por razões A, B, C, D. Nós medimos isso, tempo de resposta, o aluno se perde, essa coisa toda. Com variáveis, invariáveis, etc. O que nós temos é muito achismo, ensaio. Eu acho. Em inglês a gente fala off the top of the head. Quer dizer, eu acho, sem nenhuma comprovação. Você não pode fazer uma afirmação num artigo científico ou numa pesquisa sem oferecer evidências para mostrar que você não está chutando. Ok? E provincialismo das nossas publicações, inclusive as teses. Citação apenas de fontes em português. Não vem explicar, dizendo, não, mas os alunos não sabem inglês ou francês. Well, então manda eles aprenderam. Ou no pior das hipóteses, usa o Google Translator, que é capenga, mas melhor do que nada. Os brasileiros não conhecem, na educação não conhecem, com raras exceções, a literatura internacional sobre educação à distância. Falando disso, no ano que vem, nós vamos distribuir em português, na BED, vamos distribuir o novo livro que acabou de sair sobre novas metodologias de pesquisa em educação à distância do Terry Anderson e Olaf Zawacki Richter, da Alemanha. Dois grandes. O Richter estava no Congresso da BED em Manaus, 2 anos atrás. Então, citação principalmente de livros e não de revistas. Comunicação na ciência é um iceberg, em que os livros estão ao topo da água e a informação nas revistas está embaixo. Só que o que está no livro é a informação antiga, porque leva 3, 4, 5, 10 anos para novas ideias chegarem a ser publicadas, o livro ser publicado. Enquanto a revista científica, o artigo pode sair em 6 meses, 1 ano, etc. Isso é bem conhecido. Temos ignorância, boa evidência de ignorância das abordagens tradicionais de pesquisa nas humanidades. Isso tem que ser ensinado para as novas gerações. Por exemplo, tem 4 principais linhas de pesquisa. Eu não estou falando de métodos de pesquisa. Onde eu tenho, acho que está no outro slide. Na classificação em que eu fui educado, freudianismo, marxismo, semiótica, todas essas coisas são métodos de pesquisa. Isso varia com o tempo. Muito importante. Estou falando de abordagens acima da metodologia. Ok? O histórico crítico. Se vai dizer a história da educação à distância na UFSCar, ok? No mestrado, doutorado e assim adiante. Ou uma avaliação crítica de diferentes pedagogias a ser usadas. Isso é crítica. Não, nessa abordagem, você tem que discutir sempre. Sua superorganização é causas e efeitos. Tem que mostrar causa isso, causa efeito e assim adiante. Se você não estrutura seu trabalho em termos de causa e efeito, então você está... É só blá, blá, blá. Descritivas, segundo tipo, para procurar tendências, padrões no uso de contratação. Por exemplo, a contratação de funcionários, de tutores, de desenhistas, etc., etc. Qual é a tendência em universidades públicas, universidades privadas, governo, e assim adiante. Descritiva, experimental, comparações com mensuração, variáveis, invariáveis. E, finalmente, documental. Quer dizer, o censo de educação à distância que a BED faz é uma pesquisa documental para ver ou se alguém... A pesquisa que eu vou te mostrar no fim dessa apresentação, que eu fiz com Andrea Filatro e Cláudio André, 10 anos atrás, sobre pesquisa em educação à distância no Brasil, é documental, é meta, é informação sobre informação. Tem pouco empenho na pesquisa brasileira
que mostra exaustividade. Exaustividade significa que qualquer pesquisa, ou artigo, ou livro, obrigatoriamente, para ter valor, tem que citar. Não precisa necessariamente usar pouco ou muito, mas tem que pelo menos citar para mostrar que você já passou por cima, que você está construindo em cima de uma coisa que você não está começando em medias res, não é? No meio das coisas. Você tem seu passado de pesquisador, está construindo em cima disso. Isso se vê muito pouco no Brasil. Muita gente faz chamada pesquisa, publica, mostrando ignorância total ou proposital do que já foi publicado antes. Pouco rigor na seleção de artigos por editores. Muitos editores de revistas em informática, em educação, outros, publicam qualquer coisa. Eles estão tão desesperados para artigos que eles são frouxos na admissão. Muito endogenia, já falei sobre isso. Você sabe o que eu chamo de endogenia, como contratar seus próprios ex-alunos, eu chamo isso de incesto acadêmico. É a mesma coisa de só publicar artigos feitos em casa, artigos feitos em sua própria instituição. É mafiazinha, igrejinha, isso não serve cientificamente. Negligência sobre o uso de notas de rodapé. Nosso pessoal não sabe para que funciona uma nota de rodapé, uma bibliografia, etc. Sobre elaboração de resumo. Eu quase não uso mais o banco de teses da CAPES online, porque pelo resumo você não entende bolufas do que foi feito naquela tese. O que os amadores idiotas fazem, pegam o primeiro parágrafo do artigo e jogar como resumo. Parágrafo. Não fala da metodologia, as conclusões. No site da Badge nós temos um texto, como fazer um resumo. 4, 5 páginas. Claro que ninguém leia isso. O Sérgio Franco, que eu adoro, ele me dá uma vez, ele me diz que o brasileiro é o único povo do mundo que luta pelo direito de desobedecer à lei. Isso é maravilhoso, não? O que é autoria? A Adriana tocou na questão de autoria. O que a gente vê muito em nossa área é autoria compadrio. 2 pessoas realmente fizeram a pesquisa, mas convidam o chefe do departamento, o vice-reitor, para ser autor, para ganhar prestígio com os colegas, etc. Isso é crime acadêmico. Isso é crime acadêmico. E a ex-reitora da USP, que vem de uma instituição aqui não muito longe, o Blackstream, não? Ela deixou o nome dela ser usado numa revista que depois foi descoberta como tendo 4 imagens pequenininhos, chamado plágio, muito injustamente. Foi, como Dona Dilma diria, desproporcional o crime. A autora da tese e do artigo perdeu o doutoramento. O orientador foi exonerado da USP ao serviço do serviço público, ao bem do serviço público. E quem mais? Porque a ex-reitora não verificou, ela deixou os autores usar o nome dela sem ela saber exatamente o que estava no artigo. E realmente o que estava não era plágio, era um acidente, é uma pena. E não se ensina no Brasil plágio. 2 semanas atrás eu dei uma palestra para uma das maiores instituições de educação à distância universitária já, no Brasil. Eles me deram seu manual de metodologia científica usado em todos os cursos. A palavra plágio e como evitar plágio não existe naquele livro de 100 páginas. Eu fiquei chocado, realmente. Okay. Cuidado de não confundir um relatório de pesquisa com um ensaio. Boas revistas científicas não gostam de publicar ensaios, como você vai ver agora. O relatório de pesquisa é apenas a descrição de um estudo ou uma ação investigativa e sistemática, com bons controles, que foi realizado pelo autor. O ensaio não tem nada desse rigor. É uma discussão, pode ter muito valor, mas não é um relatório de pesquisa. É uma discussão sobre algum assunto ou problema, normalmente expressando a opinião da pessoa ou do grupo, interpretação ou ponto de vista do autor ou autores.
menos rigor. Pode ser muito útil, pode ser uma ideia nova, mas não confunde. Às vezes, boas revistas publicam ensaios, mas numa sessão separada. Talvez a terceira ou quarta sessão da revista. O relatório sempre constitui um acréscimo de novo conhecimento. Por isso, você tem que citar o que já foi publicado antes sobre isso. No ensaio, não é necessariamente uma contribuição nova ao somo total de conhecimento. Você pode simplesmente sumariar conhecimento apurado ou sugerir possibilidades. É especulação, é achismo. Então, não tem igual valor ao relatório. O autor é obrigado, no relatório, a seguir regras que determinam, como eu falei, causa e efeito, padrões, etc. Regras que determinam o que pode ser apresentado e como apresentar. Suas fontes de informação devem ser indicadas clara e precisamente para permitir a verificação de suas afirmações e suas conclusões por parte de outros estudiosos. Enquanto no ensaio, o autor não é obrigado a seguir as regras que determinam a apresentação de materiais como, por exemplo, a documentação bibliográfica e suas afirmações, etc. O autor não pode meramente expressar suas opiniões no relatório, por mais lógicas e atraentes que eles sejam, mas deve oferecer conclusões baseadas em evidência factual que tenha sido avaliado honestamente. Enquanto no ensaio, em vez de oferecer evidência coletada e avaliada segundo princípios científicos, o ensaio oferece discernimentos, válido, discernimentos penetrantes ou argumenta em favor de uma solução que oportunamente parece eficaz, mas não pode oferecer uma solução definitiva no sentido científico. Por isso tem menos valor. A redação científica exige demonstração constante sobre um problema real que tenha sido estudado e resolvido, ou fatos novos que tenham sido descobertos. Isso inclui um relato preciso das fontes de informação pesquisada, os métodos usados na procura e análise dos dados, a hipótese alcançada e conclusões, e a evidência que fornece suporte para esta hipótese. Okay? Enquanto no ensaio, o autor pode apresentar reflexões sobre o problema, ou descrever suas observações pessoais, ou mesmo experiências em relação ao assunto, ou ainda analisar e classificar as opiniões e outras descobertas científicas similares. Mas o ensaio não é a solução substanciada e completa do problema. Deve ser redigido de uma maneira a apresentar os procedimentos e conclusões tão diretamente quanto possível. Enquanto no ensaio pode ser escrito de uma maneira não apenas informal, mas também de análise leve, uma linguagem leviana. Pode ser um pouco humorístico também no ensaio, ok? Sobre o assunto. Não se obriga a fechar o assunto. E, finalmente, sua redação deve manter a objetividade, a mesma que orientou a coleta e análise das evidências, enquanto no ensaio, traços pessoais, certos toques de estilo e uma certa dose de informalidade são perfeitamente aceitáveis. Tem mais. Suas conclusões devem ser baseadas em observações controladas, apoiadas por fatos, considerando evidências contrárias e opinião de outras autoridades. Enquanto no ensaio, as conclusões não precisam ser baseadas em observações controladas, nem precisam avaliar evidências contrárias ao ponto de vista exposto. Seu propósito no relato de pesquisa é precisamente a comunicação de resultados da pesquisa empreendida. E no ensaio, seu propósito é a disseminação de ideias e opiniões. Tem valor, mas menos do que o primeiro. De onde eu estou falando de novo? Eu fui professor de um curso de pós-graduação de 1965 a 70 na Universidade de Kansas, antes de mudar para o Brasil, e na USP de 72 até 2005. Eu dava esse curso de procedimentos de pesquisa, procedimentos de técnica de pesquisa, ano sim, ano não, pós-graduação na USP. Não era um curso sobre metodologia, que já exigiria outros cursos, porque esse nível de trabalho muda
as metodologias mudam com os ventos filosóficos, freudianismo, marxismo, semiologia, postmodernismo, etc. Eu estudo e ensinava as ferramentas e a matéria-prima em pesquisa da área chamada de humanidades. Um curso eminentemente prático. O aluno terminava esse curso de um semestre com o primeiro e o segundo capítulo de sua tese já pronto para mostrar para o orientador, além da proposta da pesquisa, que seria usado no memorial do exame de qualificação. Deixa eu te mostrar rapidamente, quase em conclusão, o conteúdo desse curso. A estrutura e funcionamento de comunicação na ciência, o conceito de pesquisa científica em humanidades, introdução às atividades do curso, as abordagens principais de pesquisa, histórico-crítica, descritiva, experimental, etc. O planejamento do trabalho científico, a escolha de limitação do assunto, a elaboração de hipóteses, o esboço como instrumento de pesquisa, como estruturar e apresentar a proposta de um projeto de pesquisa, entidades governamentais e privadas que apoiam a pesquisa, o levanto bibliográfico e convenções de documentação, fontes nacionais e internacionais de informação científica, bibliografias especializadas, convenções de notas de rodapé de bibliografias, a coleta de dados, fichas de registro, de anotação, questionários, entrevistas, etc., análise dos dados coletados, a seleção crítica dos documentos ou dados, avaliação e interpretação de informação, falácias. E ninguém no Brasil. Eu tenho um ótimo artigo, procura no Google meu nome e argumentos falaciosos. Tenho 40 maravilhosos falácias que domina no mundo político e acadêmico no Brasil, infelizmente. Convenções de trabalhos acadêmicos escritos, resumos, sinopses, resenhas e relatórios, dissertações e teses, currículo vitae, questões de estilo de redação na apresentação de pesquisa, princípios de avaliação de trabalho de pesquisa e, finalmente, ética e pesquisa. Então, em 2004, eu com a Andrea Filatro, que muitos de vocês devem conhecer, e Cláudio Andrei, fizemos uma pesquisa sobre as pesquisas em educação à distância nos 5 anos anteriores. Brazilian Research on Distance Education, de 99 a 2003. Nós somos nós, os 3 autores, 10 anos atrás, todo mundo muito jovem, com cabelo, mais ou menos cabelo. As universidades principais que ofereceram dados, UNB, EJ, Santa Catarina ganhou de todas elas, porque tinha um líder, Ricardo Bárcia. A Universidade Federal de Santa Catarina ganhou muito dinheiro do Estado e criou maravilhosos cursos, produziram muitas teses de educação à distância. As origens dos artigos. Enquanto achamos 847 artigos e teses no período de 5 anos, Amped forneceu apenas 10%, confirmando o que você falou sobre a Amped, que não se liga muito com a educação à distância, enquanto os congressos da ABED, revista da ABED, forneceu 90% do material de revista. Por região, o Sul, por causa de Santa Catarina, exageradamente dominante, 77%, Centro-Oeste, Sudeste, etc., artigos, tinha 352, quase 50%, teses de doutoramento, 4%, dissertações, 54%. Estou resumindo. Aqui temos os assuntos que foram tratados. Você vai ver que o maior, 40%, era multi-aplicação, que significa no fechamento. Quer dizer, não era sobre ensino médio, ensino superior, o corporativo, pode ser aplicado, servia para tudo, que significa não havia focus sério. Títulos analisados aqui, o maior é pedagogias. De novo, blá, 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 sobre teorias, como formar professores, essa coisa toda. Nada de mensuração, quase nada sobre avaliação, nada sobre garantia de qualidade. 2% sobre garantia de qualidade e certificação. E, como eu vou te mostrar já, isso continua até hoje. Ok, vou terminar. 7 anos depois que nós fizemos essa pesquisa, nada mudou. José Dutra,
da USP Ribeirão Preto, e sua colega Elaine Maria dos Santos, num artigo na Revista Americana de Educação à Distância, um dos 2 ou 3 mais importantes do mundo. Lead article, primeiro artigo naquele número, em 2010, análise dos métodos e assuntos de pesquisa numa amostra de publicações no Brasil na educação à distância, de 92 a 2007. As conclusões: pesquisa qualitativa continua dominando, quantitativa não. Metodologia predominante, exploratória, que significa não sei onde eu estou indo, mas vamos ver. Não tem muita sistematização de não sei onde eu estou indo. Predominantemente exploratória, estudo de caso. Não, em nossa universidade, em nossos empresas, que bonitinho, não é? Mas, come on, isso é provinciano. Falta de diversificação e rigor. Na revista norte-americana de educação à distância, o principal assunto na revista é avaliação em teoria. Eles aceitam mais artigos sobre isso. As publicações brasileiras, sem mudança significativas desde que o estudo que eu fiz com Filatro e André. Pesquisa no Brasil demonstra, são as palavras do Dutra, pesquisa no Brasil demonstra incipiência e pouca maturidade. Gente, muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, como nós começamos 35 minutos em atraso, não exatamente por motivo nosso, mas realmente estamos com a hora avançada. Mesmo assim, pela polêmica que deve ter provocado tanto a fala da Diana quanto do Lito, eu creio que alguns de vocês queiram propor alguma reflexão ou intervenção para que eles possam comentar. Se quiserem, podemos abrir 1 ou 2 sessões de blocos de perguntas, não mais do que 2, para a gente poder passar a palavra a eles. Enquanto a Márcia pega o microfone ali, eu agradeço novamente aos colegas pelas intervenções. Eu disse polêmicas porque não concordo necessariamente com tudo, mas muito interessante as propostas de análise. Muita coisa interessante nas 2 falas. Muitos dados, uma ideia legal do Pomar, e acho que temos elementos aí para continuar uma conversa no futuro com ambas as partes. Pode falar? Está no microfone aqui. Quero agradecer, claro, eu também faço parte do grupo aqui da UFSCar. Pode falar mais alto. Mais alto? Sim. Então, tá bom. Mas a minha pergunta vai para a Adriana. Gostei bastante das suas ideias, da forma como você organiza o trabalho em grupo. E a minha pergunta é na questão de formação docente. Se você falou que são inúmeras as questões que vocês abarcam no grupo. Eu gostaria de saber, assim, curiosamente, se formação docente já tem alguma coisa publicada ou, enfim, se é um foco do grupo. Tá? Obrigada pela palestra. Mais alguém? Bom, essa mesa foi interessante porque revelou uma contradição e eu acho que esse diálogo acho que vai ser muito interessante, porque primeiro, essa questão do que é aberto, isso eu queria colocar para a Adriana. O que é aberto? Muitas vezes a gente cai no recurso, ou cai no MOC, e acho que a abertura é muito mais do que isso, o que você colocou, e acho que é aquela indagação de como é que a gente faz essa mediação, né, essa comediação, e, ao mesmo tempo, como é que a gente mantém um rigor, né, de realmente revelar sem, né? Então o professor Lito apresentou várias questões fundamentais da publicação, de como publicar os resultados, mas como é que a gente tem essa questão sem padronizar as coisas, né? E mesmo a questão da inovação e a questão da propriedade intelectual, ela é mal entendida, né? Porque
quando você faz uma patente, a ideia é divulgar para que as pessoas possam inovar em cima dessa. E a mesma coisa, quando eu faço um artigo. Então, a gente tem que ter uma linguagem para que as pessoas entendam e cresçam em cima disso. E não as ideias serem soltas, serem com falta de embasamento. Isso é um grande desafio, né, de como é que a gente constrói uma coisa rizomática, que não seja engessada, mas que, ao mesmo tempo, mantenha um rigor na divulgação e na produção científica, né? Então, essa é a questão que eu deixo para os dois. Oi, olá, eu queria fazer 2 perguntas, na verdade, ou mais uma sugestão, depois uma pergunta. Eu queria pedir para a professora Adriana se ela podia falar um pouco mais sobre essa questão da rede rizomática, que eu fiquei meio perdido. E eu queria perguntar para os dois, assim, além da metodologia, que tipo de política pública poderia ser utilizada para democratizar, além do acesso ao ensino à distância, a construção de conhecimento e pesquisa nesses cursos de ensino à distância? Começamos por onde? Pode começar? Tá, não, acho que não precisa. Obrigada pelas perguntas. Qual o seu nome e o último que falou? Davi. Tá. Então, Márcia, o foco, né, das nossas investigações são as docências, múltiplas docências, né? E a gente entende a docência de uma forma realmente ampla, né? Então, assim, a gente entende mais ou menos dentro de uma proposta. Aliás, o grupo tem dialogado bem recentemente com o professor Zé Pacheco e a gente tem entendido a docência como qualquer pessoa que participe desse processo, né, com intenção de desenvolver ou auxiliar no desenvolvimento desse processo formativo, né? Então, quem conhece um pouquinho da Escola da Ponte, o Projeto Âncora, ouviu aquele documentário recente, né, Quando Sinto Que Já Sei, quem não viu, veja, né, vai conseguir entender um pouquinho do que isso efetivamente significa, né? Eu recomendo o filme, até porque a gente fala tanto dos nossos problemas, das nossas inquietações, e ali a gente tem uma pequena amostra do que estão fazendo. É possível fazer. Quando Sinto Que Já Sei. É um documentário, está no YouTube, baixem e discutam bastante. Bom, então, a gente trabalha com a formação docente, sim, dentro dessa proposta. E, no grupo, qualquer tipo de formação ela é bem-vinda. E eu tenho me dedicado bastante a formações múltiplas, porque, recentemente, eu assumi durante os últimos 3 anos, eu fui responsável na Federal de Juiz de Fora por uma coordenação que tinha o objetivo de trabalhar ações formativas para a docência no ensino superior, junto à Pró-Reitoria de Graduação. Então, eu me envolvi com a formação para a docência com todos os campos do conhecimento e todos os profissionais, né? Então, o meu trabalho, a gente tem desenvolvido, publicado e escrito, nós estamos terminando um relatório agora de uma pesquisa financiada pela FAPEMIG. O Pomar é fruto, é um dos braços dessa pesquisa, mas a pesquisa são 4 braços, todos sempre envolvendo a questão da docência e da formação, desde a educação infantil, né, até, porque eu tenho orientações na área de educação infantil, na educação básica, orientando-me ou mexendo com IDEB, né? Então, assim, a gente exatamente buscar ampliar ao máximo, né? Então, não existem restrições, na realidade, no grupo, né? Eu venho de uma formação, não à toa que eu trabalhei com neurociência na área da educação. Quem minimamente se aventura por essa área sabe das dificuldades que é você tentar publicar e desenvolver pesquisas nisso. Então, quanto mais ousado e diferente, mais me interessa, né? Eu sou muito curiosa.
Então, não sei se eu respondi, mas a gente pode conversar depois, se você quiser, né? E aí entra um pouco na questão do que é aberto, né, que a Paula faz. Então, a noção de abertura, ela já me instiga bastante desde que eu fiz magistério e estudei Rogers com a ideia do humanismo, né, e você acaba se questionando o tempo todo o que é essa abertura mesmo, né? E eu acho que, para mim e para o grupo, né, a gente não tem um conceito de abertura, né? Até porque, se você for conceituar, você fecha, né? Então, não dá para a gente conceituar, né, e fechar. A gente tem algumas pistas, e que elas vão cada vez mais se transformando em mais perguntas. Mas, quando a gente pensa num pomar, ou pensa em qualquer tipo de prática e investigação que envolva essa concepção de educação aberta, vem, inclusive, ao encontro do que o professor Lito fala sobre a UAB, por exemplo, quando questiona a Universidade Aberta do Brasil, que é fechada, né? Em relação, por exemplo, à Open, que você tem cursos completamente abertos, né? Não importa se você fez ou não fez, ou tem ou não determinada titulação. Você quer fazer o curso, você faz, né? Então, a abertura é um pouco nisso, e a ideia do pomar, ela vem um pouco nessa direção. Por isso que a gente optou por criar ou pensar espaços que não condicionem a certificação, né? E a gente sabe também que é um tiro no pé, porque a gente tem um sistema que valoriza a certificação e que as pessoas, muitas delas, estão mais interessadas, às vezes, no certificado do que na própria produção do conhecimento. Mas a gente está apostando numa ideia, né? Uma ideia de que as pessoas querem aprender umas com as outras. Então, a ideia de pomar é exatamente criar espaços para quem quer aprender, independente se vai ter ou não. E aí, abertura, porque você tem que buscar minimamente essa coerência no sentido de oferecer espaços que sejam alimentados por quaisquer pessoas, né? Então, assim, o pomar eu tenho um professor da educação infantil que se formou em 1900 e bolinha, né? E ele tem uma contribuição, ele quer dar a contribuição dele, né? Não é científica, não passou pelo rigor científico, tudo bem, está lá no pomar. Tem que ter um espaço para ele poder, sabe? Aliás, a gente fala tanto de teoria, que é super importante, nós produzimos teoria, só que a gente não se comunica com a ponta, né? Quem é que nos lê? A academia. Nós nos lemos, né? Quem é que conversa com o professor que está lá na educação básica? Quem é que escreve obras, livros, artigos para se comunicar com esses professores também? Então, a gente também tem que começar a pensar, já que a gente quer colaborar com a transformação da educação, né, em sair dos nossos gabinetes, né, em sair e fazer pesquisa de modo que a sua produção rigorosa, concordo, tem que ser, nós estamos num sistema, né, e a pesquisa ela tem seu rigor, ela tem que ser séria, e eu concordo com os apontamentos que o professor Lito traz, mas ela tem que comunicar. A gente não faz pesquisa para ficar engavetado, eu concordo com ele. Nós fazemos, por exemplo, uma das questões que o grupo traz é o que quem faz política pública faz com as nossas pesquisas. Porque as políticas públicas se repetem nos mesmos equívocos, né? Entra política, sai política, você vê de novo essa política, quanto que nós já pesquisamos e já apontamos que isso não está dando certo, que isso não está surtindo efeito. Por que continua reproduzindo a mesma política? Ora, nós somos financiados para fazer pesquisa e ninguém que faz política pública olha as nossas pesquisas ou consulta os nossos dados, né? Acho que são questões que a gente tem que levantar. Então, a abertura, ela é mais no sentido mesmo, rizomática, né? No sentido da surpresa que vem ao encontro de como que as pesquisas nascem, como é que elas se desenvolvem, como é que elas brotam, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Agora, como manter o rigor sem padronizar, né? Que é o grande desafio. Porque, infelizmente, eu sei que nós vivemos num sistema fechado, quadrado. E eu acho que o rigor, ele muitas vezes ele é confundido, né,
com um certo, como é que eu diria, preciosismo de alguns dados ou da forma de trabalhar, né? As pessoas, eu concordo quando o professor fala que as pessoas elas não sabem claramente o que é método e o que é metodologia, né? Então, você vê, uma coisa que você mais vê é capítulos sobre metodologia, e ninguém está fazendo estudo do método, que é a metodologia, né? Então, assim, há, sim, uma série de dificuldades em relação à compreensão desse processo de pesquisa, né? Mas que ele não necessariamente precisa ser engessado. Ele pode ser rigoroso, né? Mas ele não precisa ser engessado, né? Ele pode ter um tratamento sério, né, com os dados, metodologicamente falando, enquanto processo, mas ele não precisa ser engessado. E lembremos que nós estamos falando de uma pesquisa na área de ciências humanas, ou seja, eu não tenho aqueles efeitos de generalizações, eu não posso fazer uma pesquisa que sirva para Deus e todo mundo, né? Deus é uma expressão só, uma forma de falar, né? Então, assim, mas a gente tem que tomar cuidado um pouco, né? Outro dia a gente conversa, mas eu tenho algumas restrições, por exemplo, com uma pesquisa que recentemente tem surgido, algumas denominações de pesquisa quali-quanti, do ponto de vista metodológico, até onde eu entendo, mas são pesquisas muito diversas. O fato de você usar dados quantitativos não transforma a sua pesquisa em quali-quanti, do ponto de vista da concepção, da abordagem que as pesquisas possuem. Bom, e aí, em relação à rede rizomática, vou concluir para passar já o microfone, é um pouco mais... É difícil falar rapidamente, mas assim, a ideia de rede, dentro dessa proposta, desses questionamentos de abertura, que a gente faz muito no grupo, a gente começa a olhar para as redes que a gente habita, né? Redes digitais ou não, redes, né? E aí, dentro desse processo, quando a gente vai estudar Deleuze, a gente acaba fazendo uma relação entre as redes arbóreas e as rizomáticas, sendo que as arbóreas, para Deleuze, elas são aquelas que... O conceito de arbóreo, né, é um conceito que te traz a fixação, né, no caso, vem da biologia, né, mas a fixação de um processo para a gente, né, e a gente tem percebido que as redes sociais que a gente habita, elas têm mais uma postura arbórea, né, por mais que as raízes possam penetrar um pouquinho mais para lá ou para cá, né, a gente não ousa muito nessas redes, né? A gente percebe que as pessoas elas tendem mais a criar redes de afinidade, né? Ainda temos uma mentalidade de redes de aproximação, de afinidade, né? Então, eu busco mais assuntos que me interessam e eu não ouso tanto ir além daquela rede. Então, a ideia de rede rizomática ainda é uma utopia, porque é uma rede que eu efetivamente praticaria a braconagem. A braconagem vem no sentido de fazer parceria com a rede rizomática, uma rede que eu absolutamente sei para onde vai. E eu estou nela e quero estar. Né? A rede da ousadia. Né? Então, de eu me atirar efetivamente na rede para ver o que dá. Né? E não ficar ali naquela minha zona de conforto, né? Tirando da rede, inclusive, quem me atrapalha ou quem não pensa como eu. É mais ou menos isso. Mas a gente conversa um pouquinho mais. Obrigada. Paula pergunta sobre padronização. Já falei sobre o que é a padronização. A gente identifica os critérios do que é convincente e o que não é convincente, que está nas revistas científicas e nas boas bancas examinadoras, não os compadrescos, entende? Amigos do rei, essa coisa toda. As bancas no Brasil normalmente são de defesa de tese são compostas pelos amigos. Ai de você se você não tem amigos na sua banca, entende? Todo relatório de pesquisa tem que ter uma estrutura persuasiva, que começa dizendo, eu vou tentar demonstrar que minha ideia, minha tese, é isso, 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 isso.
É como levar um visitante para visitar seu jardim. Você pega o leitor pela mão, abre a porta do jardim, entra e diz, olha aqueles arbustos aí. Eu plantei eles, nos atrás, eles brotam, vamos continuar andando. Vamos ver mais coisas. Então, a argumentação de uma tese, de um artigo científico, tem que ter essa mesma estrutura de prometer, comprovar suas ideias, mostrar a evidência, e chega no fim, viu? Eu te comprovei? Não, eu preciso admitir, nos meus 35 anos da USP, eu fui convidado para participar de bancas examinadoras pouco. Por quê? Porque eu sou o tipo chato que diz, o imperador está sem roupa. Sua tese promete no início provar que esse é o caso e não faz nada disso. Está reprovado? Claro, com isso você está reprovando o orientador também, que deixou a tese chegar a esse ponto. Mas eu tenho que eu faço a barba, eu fazia a barba todo dia, eu tinha que olhar no espelho e dizer, estou sendo honesto nesses processos. E tem pessoas que se curvam, entende, pelo jogo político. Então, a padronização está nas revistas e nas boas bancas examinadoras. Okay? E mesmo boas universidades, frequentemente, não têm boas bancas examinadoras. Segundo, pergunta no final, sobre políticas públicas. Eu tenho uma boa notícia para você. Começando no próximo congresso da ABED, estamos começando uma nova atividade que a gente espera que seja repetido. The ABED Debates, como os debates ABED. Como a Universidade de Oxford ficou famoso, continua sendo famosa por seus debates públicos sobre assuntos calorosos, não sei, em favor e contra. Vamos começar com 4 debates nesse congresso, com 2 pessoas na afirmativa da proposição e 2 pessoas contra. O primeiro assunto vai ser a obrigatoriedade de polos pelo MEC. É uma coisa boa ou é uma coisa nefasta? Vamos ter 2 pessoas defendendo que são nefastos e 2 pessoas defendendo. Segundo debate, uma hora mais tarde, a obrigatoriedade de 20% do curso à distância. Isso é bom ou é ruim para a educação à distância ou para os alunos? Isso vai ser debatido. Terceiro, proposição. Todas as universidades públicas do Brasil obrigatoriamente devem converter seu conteúdo para a educação à distância em recursos educacionais abertos disseminados para o público em geral, como forma de aumentar a inteligência do povo brasileiro. E, finalmente, MOOCs, proposição, são favoráveis, mas vai ter 2 pessoas dizendo que não são favoráveis. Entende? Então, tem formas de debater políticas públicas numa arena isento de rancor, isento de poder e medo de perder o poder, essa coisa toda. É só uma questão de trabalhar num espírito científico, isento, tentando ser objetivo. Mas obrigado pela pergunta, foi muito boa. Obrigado. Eu acho que vamos dar por encerrado, dado o avançado da hora. E, apesar do avançado da hora, nós cumprimos o prazo de menos de 2 horas de conversa, que nós começamos muito atrasado. Mas peço desculpas e agradeço pela paciência de todos e todas por ficar até agora. Agradeço mais uma vez ao professor Lito, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco nesse debate. Agradeço à professora Adriana, obrigado por ter nos visitado aqui nessa universidade que estamos há algum tempo. Obrigado.